pessoal, boa tarde. Nessa segunda-feira, dia 25 de outubro, estamos começando mais um programa Eu e Nós com Jaque. Hoje, a minha convidada, aliás, minhas convidadas, são Coragem, aqui da região, e Amanda Trindade, que é psicóloga e voluntária da associação. Daqui a pouquinho eu vou chamar vocês, aproveitem agora para compartilhar com todo mundo, porque nós vamos falar sobre o TEA, transtorno do espectro autista, e toda a ajuda que a associação dá para as pessoas, tá? E hoje, ó, quem veio aqui, ó, Betina também vai participar do meu programa. Envia aí, gente, já volto. Depósito do Porcelanato. Aqui você encontra uma grande variedade de porcelanatos, pisos e revestimentos com diversos estilos e estampas. Tudo à pronta entrega. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Entregamos em toda a região dos lagos. Venha nos visitar. Araruama, Rodovia Amaral Peixoto, 91.361 Barbudo. Bacaxá, Rodovia Amaral Peixoto, 1000. Depósito do Porcelanato. Aqui você encontra o revestimento perfeito para sua casa. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 997 28 6724. Das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make ou Faça Você Mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Pessoal, voltamos aqui ao vivo. Hoje eu estou com uma convidada super especial, é a Raquel Simas. Ela é presidente da Associação Mães Coragem e junto com ela, a Amanda Trindade, que é psicóloga e voluntária na associação. Raquel, minha querida, muito obrigada por ter vindo hoje. Se apresenta aí para o pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde, Jaque. Boa tarde, Jovem TV, obrigada mais uma vez de estar aqui nessa casa que eu já tive a oportunidade de estar outras vezes. E aqui hoje no seu programa, né, não vai ser diferente. Ser uma tarde agradável, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. E eu, Raquel Simas, né, atual presidente da Associação Mães Coragem, mãe de 2 meninos com autismo, estarei aqui para tentar esclarecer todas as dúvidas possíveis que você e todos os telespectadores tiverem em suas mentes. E nós temos muitas dúvidas, hoje a gente vai te usar. Amanda, se apresente, por favor.
Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Trindade, eu sou psicóloga, formada pela Veiga, e eu tenho um curso de capacitação para o transtorno do espectro autista, e como voluntária da associação, eu trabalho atendendo as famílias. Eu sou responsável pelo tratamento da questão familiar como um todo, para dar esse suporte a eles, para além das crianças também. Ótimo. Hoje vai ser uma conversa super informal de amiga, porque a Raquel é uma amiga minha. Raquel, vamos falar sobre a associação. Vamos começar falando sobre a associação, como que surgiu a associação, por que surgiu a associação e quem são os atendidos da associação. Então, Jaque, vamos começar pelo nascimento, né? A associação nasceu em 2014. Eu já tinha o diagnóstico do meu filho desde 2012. E aí, 2 anos depois, eu vi a necessidade de estar buscando, né, apoio diante da sociedade mesmo, que a gente tinha muita dificuldade com relação à questão do tema, que hoje é muito falado, hoje o autismo é conhecido mundialmente, né? As próprias redes mesmo de TV e rádio, internet, criou esses meios de comunicação para falar sobre o autismo, mas naquela época pouco, né? Então, na necessidade da rede de apoio, não só minha, quanto das mães, que são as mães fundadoras da associação, a gente viu a necessidade de se unir para fortalecer, primeiro, as famílias. Por isso, até o nome Mães Coragem, né? Até então, nós não tínhamos pretensão alguma de trabalhar com os autistas, porque nós nos conhecemos em recepções de locais onde eles eram atendidos, como a Pai Cabo Frio, como atendimentos privados, né? E aí, nesse momento em que a gente começou a se conhecer, a gente viu a necessidade de ampliar esse conhecimento, e somente unindo forças, né, ouvindo a realidade uma das outras, que a gente conseguiria acreditar que era possível dar continuidade, né, a todo o processo que a gente sabe que é o momento do diagnóstico. A associação, na verdade, nasceu com esse objetivo de cuidar da família, porque a gente entende que a família é o pilar. A gente sabe que uma família hoje estruturada, ela consegue fazer, através do diagnóstico, o caminho ser menos doloroso, né? Todas as pessoas que recebem um diagnóstico numa família, independente de ser autismo ou não, passa pelo momento do luto, né? Então eu vou aproveitar a sua deixa, e tem uma frase que sempre usa, que é do luto à luta. Você explica pra gente? E nesse momento em que a gente se reuniu, essa fala até ficou um pouco pesada para algumas pessoas, porque luta a gente pensa em morte, né? E, na verdade, não é a morte da pessoa com autismo, e sim daquele momento do diagnóstico, que a gente pensa que a gente tem que desconstruir todo um ideal, né, de que você pensou como seria o seu filho, a sua filha, e aí você tem que fazer uma nova vida, né? Então, assim, o luto, na verdade, é o momento do diagnóstico, que passa um filme na nossa cabeça, e agora o que eu vou fazer, né? A gente hoje, o meu filho vai fazer 12 anos, o mais velho, que já passou pela fase das pessoas que estão recebendo o diagnóstico, parece muito fácil para a gente, mas não é. Porque todo dia eles renascem, todo dia é uma novidade, né? Então, esse do luto à luta significa isso, né? Eu estava lendo que o autismo, ele é um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, o síndrome de Down, a gente sabe que é, né, a trissomia do cromossomo 21, o que traz algumas características para o síndrome de Down, né, como aquele olhinho mais puxado, a linha um pouquinho mais grossa. O autismo, não. Eu estava lendo que ele tem mais de 1000 alterações cromossômicas para que nasça uma criança autista. E ele tem grau, o autista ele tem grau, né? Antigamente tinha um Asperger, mas eu sei que não tem mais. Hoje ele é avaliado por grau? Então, na época do diagnóstico do meu filho, eu vou falar pela minha experiência, porque eu acho que existem muitas questões ainda a respeito dessa classificação, né, que a gente chama. Então, existe o nível 1, 2 e 3, que costuma-se falar que é o leve, o moderado e o severo. Então, se a gente fosse colocar em questões de grau, a gente poderia até estar estigmatizando uma pessoa dentro daquela nomenclatura, né? Então, hoje, a pessoa que tem autismo leve, que muitas vezes o diagnóstico, quando é laudado pelo neurologista ou psiquiatra, seu filho ou sua filha tem um diagnóstico leve. O que seria isso? Um moderado ou um severo, o que seria isso? Seria a condição diária de vida da necessidade de apoio que aquela pessoa precisa.
Então, naturalmente, uma pessoa com autismo ela é diagnosticada por quê? A falta da fala, da interação social, das questões do dia a dia, né, da vida diária. Se vestir sozinho, comer sozinho, ir ao banheiro sozinho, atravessar uma rua, como a gente sempre sabe que a mãe faz, né, ir na rua comprar um pão. Então, a necessidade de apoio diário vai fazer com que esses níveis sejam colocados em destaque. Mas é importante, Jaque, dizer que um autista ele pode ser leve com comportamentos severos. Mas como isso, né? O meu filho, por exemplo, ele tem alterações, às vezes, de humor, que eu percebo que ele, por um autista moderado que ele é, muitas vezes ele tem comportamentos severos. Ele tem gritos absurdos, ele tem surtos absurdos que descontrola a gente como se ele fosse um autista severo. E nós temos autistas severos que, no comportamento de vida diária, principalmente, ele não consegue realizar nada. Mas ele não tem esses surtos de grito, ele não arranca cabelo, ele não arranca unha. Então, assim, o espectro é isso, né? Essa variação, muitas vezes, de um autista para o outro, ela é justamente pela condição de que nós somos únicos. Então, primeiro a gente vai ter a nossa personalidade, a nossa genética, o nosso temperamento normal, né? O sanguíneo, o fleumático, o outro é colérico, né? E, automaticamente, essa pessoa, dentro da sua realidade natural, tendo um diagnóstico, vai desenvolver de acordo com a sua realidade. Então, a gente não pode simplesmente dizer assim, esse autista não fala, ele é severo. Não, ele pode não falar e não ser severo. Então, isso ainda é um mistério ainda, né, que os próprios especialistas não têm isso definido, né, é de acordo mesmo com essas necessidades. Eu vou aproveitar a fala e vou falar assim, a mãezinha que está em casa, desconfiou que o filho é autista porque a criança é um pouco mais agitado, ou ela mesma naquela fase que para de falar, porque alguns autistas, né, chegam aos 2 anos, param de falar, ficam um pouquinho mais retidos. A mãe, e aí ela vai e alguém fala assim, olha, eu acho que o seu filho é autista, e ela se desespera, achando que... Porque é o que você falou, né? Você falou que o diagnóstico do seu filho foi em 2014, né? 2012. 2012, que até 2012 nem se falava muito. Então, a gente todo mundo era colocado no mesmo patamar. Né? Hoje a gente sabe que tem nível. Então, a mãezinha está em casa, desconfiou e descobriu, eu tenho um laudo de autista, meu filho está autista. Qual é o próximo passo dela? Além de procurar o apoio lá nas Mães Coragem. Então, Jaque, existe um protocolo. A gente sabe que... a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o programa a respeito disso. Existe um protocolo hoje, né, que os pediatras eles já podem fazer, não vou dizer uma classificação, mas através do protocolo médico ele já pode fazer algumas intervenções. E uma coisa que eu sempre brinco muito é que não tem contraindicação. Né? Então, assim, quando uma mãe percebe, geralmente tem algumas mães que são mais encucadas, né? Meu filho é diferente, tem alguma coisa, porque mãe é mãe, né? Mas aquela mãe percebeu porque o autismo agora está na moda, todo mundo fala sobre isso. Vou falar sobre né? isso aí, aproveitando as médicas dizendo que está na moda. Quando eu vou à médica, ela fala para mim, não, mãe, seu filho não é autista, espera até os 4, 5 anos, porque o autismo está na moda. E aí? Exatamente. Aí a mãe fala, o pediatra, o médico que atende, aí diz assim, não, você está cismada porque na sua família tem isso, você colocou na sua cabeça, é coisa da sua cabeça. Olha, sinceramente, até que seja coisa da minha cabeça. Mas se existe um protocolo, vamos ao protocolo, não tem contraindicação. Vamos tentar esclarecer aquela família, porque, por experiência própria de vida e também da questão do apoio que a gente dá às famílias, ninguém quer deixar de saber o que vai fazer com alguém, principalmente com o seu filho. Quando a gente sai da nossa porta, da nossa casa para fora, é uma outra realidade. Então, a gente tem que viver sobre uma expectativa que a gente não sabe o que vai acontecer. Se tem aquele comportamento já diferenciado daquela criança, vamos fazer as intervenções, não tem contraindicação, não fala, encaminha para um fono. Tem dificuldade de prática de vida diária, encaminha para um terapeuta ocupacional. Tem dificuldade, de repente, na interação social, encaminha para um psicólogo. Nossa, mas ele só tem 2 aninhos, o que ele vai fazer no psicólogo? O psicólogo vai conversar o quê? Às vezes a pessoa tem uma ideia de que psicologia é só conversa.
Existem várias intervenções que podem ser feitas para aquela criança avançar. Ok, não fechou o diagnóstico, ela, enquanto criança, até os 3 anos de idade, ela precisa de um desenvolvimento, isso vai facilitar para que depois ela desenvolva cada vez melhor, independente de um diagnóstico com o CID, que seja autismo ou não. E aí descarta também outras possibilidades, né? Que a gente sabe que o autista, ele muitas vezes vem com outras comorbidades. E se não for autista, pode ser outra comorbidade. Então, vamos avaliar, não custa, né? Sim. E nesse caso aí nunca é demais. Ele vai Sim. ter uma avaliação, inclusive a mãe, caso não seja, a mãe vai ter, né, vai deixar de ficar encucada, que foi o termo que você usou, e caso ele seja, ele vai ser encaminhado para o tratamento correto. Eu vou para o intervalo comercial agora rapidinho, senão o Isaac vai me bater. E eu já volto, gente, tá? Eu já volto com esse assunto super interessante. Aproveita para compartilhar para a galera aí. Depósito do Porcelanato. Aqui você encontra uma grande variedade de porcelanatos, pisos e revestimentos com diversos estilos e estampas. Tudo à pronta entrega. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Entregamos em toda a região dos lagos. Venha nos visitar. Araruama, Rodovia Amaral Peixoto, 91.361 Barbudo. Bacaxá, Rodovia Amaral Peixoto, 1000. Depósito do Porcelanato. Aqui você encontra o revestimento perfeito para sua casa. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 997 28 6724. Das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make ou Faça Você Mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Voltamos ao vivo. Para você que chegou agora, o nosso tema hoje é TEA, transtorno do espectro autista, e eu estou com a Raquel Simas, que é presidente da Associação Mães Coragem, e com a Amanda Trindade, que é psicóloga e voluntária. A minha pergunta agora é para a Amanda, tá? É momento Betina, hein, gente? Ó, a gente estava lendo, eu e Betina, a gente recebeu a seguinte informação: a importância do animal de estimação para um paciente no TEA. Aí a gente leu assim, ó: convívio com o animal impacta nível de hormônios de estresse, né, auxiliando. Os animais domésticos são especialmente úteis,
por representarem uma forte oportunidade de comunicação do autista, né? Explica pra gente, por favor, Amanda. A questão dos animais ela é importante porque eles agregam não só a questão do afeto aos autistas, que eles têm essa questão de, muitas vezes, não conseguirem expressar o que eles sentem, mas também a questão da sensibilidade que alguns apresentam. Né? Eles têm as questões deles de sensoriais, né? De não gostarem muito do tato, terem essa questão da dificuldade com isso, né? E os animais, eles facilitam muito esse processo, porque eles tendem a ser mais abertos a isso. Né? Então, aproxima mais eles e abre mais esse leque de diminuir essa questão sensorial que eles apresentam. E desenvolve essa questão da comunicação, como vocês leram, porque eles acham um meio de trazer aquilo que eles sentem através daquele animal que tem junto com eles. Então, outra pergunta para você, Amanda, a respeito do CID. O que é o CID, né, que a Raquel comentou aqui? O CID é o manual que a gente tem na Psiquiatria Internacional de Doenças. Todas as doenças que existem, que são catalogadas, estão classificadas nesse CID. E aqui no Brasil, a gente tem o DSM, que também é um manual de diagnóstico de transtornos mentais. A gente usa os dois, porque, como a Raquel falou, a gente faz um diagnóstico de eliminação. A gente vai eliminando outras possíveis doenças que possam ser. E quando a gente comprova através dos testes, das escalas que a gente tem hoje aprovadas, que até o psicólogo consegue fazer isso, uma vez que ele tem a especialização, a gente direciona, não, de fato, ele se encaixa dentro do CID, dentro disso aqui, e a gente encaminha para um neuro especializado para fechar aquele diagnóstico. Né? Porque o Conselho Federal de Psicologia nos permite diagnosticar, mas a gente não pode dar esse laudo completo porque ele é muito complexo. Né? Então, a gente tem muitas nuances ainda nisso. Então, a gente trabalha normalmente em conjunto com o neuro, encaminha já com tudo bonitinho ali, certinho, eles só comprovam e fecham. Ah, perfeito. Raquel, eu vou aproveitar a deixa dela. Ela falou, né, a respeito desse protocolo, né? E a gente tem uma amiga em comum, que a nossa amiga levou o filho dela, a filhinha dela, né, à pediatra, porque ela desconfiou que a filha, né, talvez tivesse o transtorno do espectro autista. E a pediatra disse que não podia avaliar e mandou para uma fono. Existe algum protocolo que o pediatra deve seguir para, pelo menos, ele dar um encaminhamento correto para aquela mãe? Já que, como eu falei anteriormente, todo médico, né, automaticamente, quando ele vai para uma consulta, ele vai, como a Amanda falou, vai por eliminação. Né? E aí, no primeiro momento em que você observa que existem algumas alterações e essas diferenças dentro, obviamente, né, de uma criança, que a gente está falando de um diagnóstico, porque a gente sabe que o autista não é só criança, a gente tem autistas adolescentes e jovens, mas a gente está falando da questão do diagnóstico. Existem caminhos que esse pediatra pode seguir, que são até os encaminhamentos, os direcionamentos. Como eu disse anteriormente também, não sendo repetitiva, as intervenções elas não têm contraindicação. Então, esse primeiro momento de encaminhar para um fono, já que ele ou ela não fala, ok, é um caminho, né? Mas existem pediatras que nem isso fazem. O que eles fazem? Mãe, espera mais um tempo, bota na escola. Agora a gente está na pandemia, vai usar a pandemia, porque ele não está interagindo, não está indo no parquinho, não está indo na pracinha, né? A gente sabe que essa questão da interação social e a comunicação verbal, falada, né? Ela é assim um foco, um marco no primeiro momento em que você observa que aquela criança pode estar dentro do espectro. Então, eu acho que dentro de todas essas complexidades, existem caminhos que o pediatra em si ele já pode fazer dentro de um manual, obviamente, né, da sua experiência de trabalho, de intervenções. Numa consulta, ele não vai fazer uma intervenção terapêutica, mas ele pode fazer uma intervenção técnica como médico do que aquela mãe pode começar a observar, né? E aí, mãe, olha, começa a entregar coisas para aquela criança fazer, vê se ela vai te dar um retorno, fala olhando nos olhos. Então, ele já pode seguir esses caminhos para que na próxima consulta, quando a mãe volte, ela diga, olha, eu fiz esse dever de casa e não deu certo. Aí a mãe recebeu esse dever de casa 1000 vezes, não deu certo? Espera lá. Mas começou a dar certo, começa a observar se aquelas mudanças estão trazendo melhoria para aquela modificação de comportamentos ou de alterações no dia a dia daquela criança,
e aí vai, obviamente, fazer as intervenções e os encaminhamentos para o neuro, ou que seja neuropediatra, ou neuro que trabalhe com criança, ou psiquiatra, que também é uma outra parte que existem ainda muitos preconceitos do psiquiatra, né? Então, esses caminhos o próprio pediatra pode fazer. Quando um especialista fala assim, espera um pouco, até os 4 anos, 5 anos, isso não pode prejudicar o desenvolvimento daquela criança, já que eu imagino que o quanto antes aquela criança tem o diagnóstico, ela vai ter o tratamento? Sim. Inclusive, uma das questões mais faladas hoje sobre o diagnóstico precoce é isso, né? Porque até os 18 meses você começa a observar aquela criança para depois você poder fazer as intervenções. Porque, obviamente, se uma pessoa, a partir de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, que a criança já está ou andando, ou já balbuciando, não tem como você fazer tantas intervenções, porque aquela criança ela não vai te dar o mesmo retorno. E é a fase do desenvolvimento, até os 3 anos de idade. Então, na verdade, hoje a gente entende que esse precoce é esse olhar, né? Então, eu não vou levar para uma terapia, mas eu, como médica, eu vou orientar aquela família, aquela mãe. Abriu a porta, fechou? Abriu, fechou. Foi em algum lugar, pegou um objeto, ensina onde está, pega a água, toma, olha para a mamãe. Essas intervenções, elas não precisam ser médicas. Elas podem ser dentro de casa, mas são intervenções que muitas vezes o pediatra só dá esse parecer que você falou, espera mais um pouquinho, e aí não faz mais nada e você fica naquela expectativa. E agora, o que eu vou fazer? E aí é onde entra o grande desespero de muitas famílias que nos procuram, porque a pessoa quer saber o que fazer e por onde eu começo, né? Então, esse momento do espera um pouquinho, não vou fazer nada, é perigoso, porque quando realmente aquela criança já tiver passado daquela fase de desenvolvimento, é uma palavra feia que eu vou usar, mas pode retardar todo o processo de desenvolvimento e aí fica mais difícil as intervenções. É importantíssimo frisar o que a Raquel está falando, que se você levar e não tiver nada, bom, legal. Mas se tiver o quanto antes, é muito mais fácil para o desenvolvimento daquela criança. Eu vou voltar agora para a Associação Mais Coragem e eu quero falar de... Não, primeiro deixa eu fazer uma pergunta aqui, para não deixar o pessoal, né? Primeiro eu quero mandar um abraço para Eliette, Robéria, Fabiana. Tem uma pessoa aqui que você falou que você é muito linda, Fabiana Gouveia, sou muito grata às Mais Coragem. Beijo para Fabiana. O Cássio, ele está perguntando assim, como é o procedimento para a emissão do CIPTEA? A CIPTEA é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, né? Saiu a lei Romeu Mion, né, que é o filho do Marcos Mion, que tem autismo, e aí, através dessa lei federal hoje, todos os autistas têm direito a ter essa carteirinha. Eu não sei de que município ele é. Então, Iguaba, Caça de Iguaba Grande. Então, aqui no nosso município, a carteirinha ela é solicitada através de todos os centros de referência da assistência social, que são os CRAs, onde você preenche todo um formulário de identificação, né, com todo o documento. E aí, depois vai para a Superintendência de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência, que fica na Secretaria Municipal de Assistência, e aí depois é entregue novamente nesse CRAS, onde essa pessoa é referenciada. Então, o protocolo, na verdade, do município é esse, mas cada município adere de uma forma. Entendi. Raquel, o aluno, agora falando de aluno, porque tem uma pergunta ali a respeito do aluno. O aluno com espectro autista, ele tem direito a uma acompanhante na escola? Ou você tem que pagar uma acompanhante na escola? Porque eu ouço muito isso, né? Meu filho está na escola, mas não tem, e ele fica largado no parquinho. Isso é uma questão muito discutida ainda, mas um pouco menos do que na época que eu recebi o diagnóstico do Pietro. Hoje já se entende a necessidade, né, de que aquela criança seja acompanhada, e não só acompanhada, como também tenha material adaptado para ela. Ainda é um assunto muito discutido no meio escolar, essa parte da educação, da inclusão, é uma questão ainda muito discutida, porque nós entendemos que inclusão não é você receber somente, inclusão é você receber e inserir no contexto que está sendo programado e direcionado para aquela turma, né? Então, você dizer que você é uma escola inclusiva e pega aquela criança porque ela está atrapalhando a aula e levá-la para um parquinho é um erro muito grave. Por quê?
Você precisa fazer com que aquela criança se sinta incluída naquela sociedade de escola, de sala de aula, com os materiais adaptados para ela. Agora, abre parênteses, nós temos momentos de crianças em crise que elas não conseguem se regular, né, que a gente chama da questão da regulação, naquele momento de sala, porque às vezes a sala está um pouco barulhenta, a criança é muito sensorial, e aí, de repente, naquele momento específico, você precisa tirar ela daquele foco para que ela se regule e retorne. Mas isso não pode ser uma regra todos os dias, né? Claro. Isso precisa ser dentro de uma necessidade com muito cuidado, porque senão depois vira um vício. E aí a gente brinca muito que os autistas são maravilhosos, são lindos, são dóceis, eles são tudo de bom, mas eles também, como toda criança, manipulam muitas vezes. Não é porque ele é autista, é porque a gente sabe que a criança ela te ganha, né? Então você precisa entender, compreender, e aí como profissional da educação, como um professor, como auxiliar, um coordenador, vai entender que aquele momento é necessário, mas a gente tem que estar sempre trazendo aquela criança para o contexto de sala de aula, né? Eu acho que as pessoas elas têm que ter um olhar um pouco mais observador também. Essa semana eu estava trabalhando, estava de plantão, e a gente sabe que agora tem que dar um horário, você tem que fechar as praças. E aí, na hora de fechar as praças, tinha um menino na praça. Eu nem cobro isso das pessoas, porque o meu olhar é diferenciado por viver nesse mundo. E aí, um dos meninos estava chorando bastante, que não queria sair. Bastante pra gente. Ele tinha alguns comportamentos que você via, principalmente a estereotipia, porque ele ficava se balançando, e aí o meu colega pediu para a mãe sair, tal. E a mãe, né, não, peraí, eu vou tirar. Eu cheguei perto da mãe e falei, não, mãe, dá tempo ainda. Pode ficar com ele mais um pouco, que dá tempo ainda. Ela falou, ele é autista. Eu falei, não, mas não tem problema, eu já sabia que ele era. Porque às vezes falta um olhar. Eu vejo muito isso também no mercado, da criança ela entrar em momento de crise e as pessoas olharem com a cara feia, né? Eu tenho uma amiga que também é sua amiga, que é a Marina, que nós fomos no cinema, levamos o Arthur, e no momento que começou o filme, que as luzes começaram a aparecer e o som muito alto, Arthur entrou em crise. E o cara que estava lá na frente, ele olhou para trás e falou assim, manda essa criança calar a boca. E eu virei para ele e falei, cala a boca você, porque ele é autista, mas tudo bem, não está escrito nele, porque tem muito isso. Ah, mas seu filho não tem cara de autista. Né? Eu acho que falta muito isso. Mas a gente tem essa campanha, a gente aqui, vou falar da região porque você é daqui, faz-se essa campanha para conscientizar as pessoas a respeito dessa situação, do autista não ter cara de autista? Então, Jaque, a gente até recebeu assim, algumas críticas com relação a essa questão do dia 2 de abril, né? Porque todo ano, desde 2014, que a gente tem essa mobilização, a gente faz esse momento de conscientização. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas as pessoas já sabem, para quê? Né? Então, hoje, se a gente for pensar no ano de 2020, 2021, a gente já fez essa conscientização, para que 2022, se quem estava em 2020 e 2021 já ouviu? Mas, às vezes, aquela pessoa que vai estar em 2022 não é que estava em 2021. Ou até que ela estivesse em 2021, mas ela passou despercebido. Ela não tinha uma criança, e aí de 2020 para 2021 ela passou a ter. Então, a conscientização ela é todos os dias, não só no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização. A conscientização ela tem que ser justamente hoje, quando nós estamos aqui, 25 de outubro. Então, não existe data, não existe dia marcado para a conscientização. Ela precisa ser feita todos os dias. E as primeiras pessoas a fazer isso somos nós, as famílias. Porque, infelizmente, ainda existe família que esconde os seus filhos, que ainda tem medo da sociedade violenta que a gente vive em todos os sentidos, né? Nós vivemos uma sociedade hoje que a diferença ela é um problema. Ela é um problema. Né? E hoje a gente sabe que dentro de um espectro, uma pessoa pode ter autismo e ser muito diferente, como ela pode ser uma pessoa super normal. Aos olhos normais de uma pessoa, nossa, mas ele não parece autista. E aí eu sempre brinco, né? Quer saber se meu filho é autista? Deixa ele dar uma crise. E aí você vai poder comprovar se aquela criança ou aquele adolescente, ele realmente é ou não. Você precisa de provas? Então, eu vou deixar ele desregulado, vou deixar ele 3 dias sem medicação e vem aqui para você ver se a cara dele vai dizer que ele é autista ou não. Então, às vezes, a gente precisa ser até, às vezes, um pouco mais grosseiro, às vezes, assim. É horrível isso para a gente. Para nós, familiares,
é constrangedor, porque a gente tem que estar sempre dando explicação, né? E é muito ruim porque o autista ele não tem cara, mas ele tem comportamentos. Então, cria um ambiente diferenciado que você vai ver que aquele autista ele não tem cara, mas ele tem comportamento de autista, né? E ele vai sinalizar. Eu acho que falta a sensibilidade, sensibilização. Porque você quer ver quando as pessoas engatam? É o que você falou, quando elas têm um parente. Até então, eu não sei o que é autismo. Eu ouvi falar, eu passei ali, tá tendo um negócio de autismo ali, né? Tá, beleza. Aí nasce na minha família, ou o meu melhor amigo, e aí passa a ter essa sensibilidade. Mas eu estava lendo também que o número de autistas está aumentando bastante, não tá, Raquel? Sim. Que é... Agora é 1 para 54. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Se não mudou alguma coisa de uma semana para cá. 1 para Mas vai 54. mudar, porque a probabilidade de que 10 anos seja esse número seja menor, Sim. vai para metade. Inclusive, já que tem sido falado muito que nós temos muito mais autistas do que nós sabemos, né? Já adultos. Pessoas que não foram diagnosticadas na infância. E agora, principalmente nesse período de pandemia, que parece que está aflorando, aí a gente está até ouvindo muito isso, né? Como a gente comentou antes, que o autismo está na moda, que agora todo mundo é autista, né? Então, a gente tem que entender que o autismo não é doença, ele é um transtorno do desenvolvimento, ele é um transtorno neurológico, então ele pode sim, adolescente ou uma criança, um adolescente, um jovem, ele não ter aflorado tanto os seus comportamentos autísticos e depois de adulto ele perceber que tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque ele vai sentir na questão da sua vida diária, você enquanto sociedade. Vai interferir no seu trabalho, vai interferir na sua, de repente, no seu relacionamento conjugal, de repente, de arrumar um namoro, né? Esses adolescentes falam assim, mas não consegue, minha filha e meu filho não namoram ninguém. Por que tem com esse menino, com essa menina? Ele é muito tímido, ele é muito reservado. É verbal, vai para a escola. Tinha uma vida normal enquanto criança, mas começa a apresentar, parece que grita, né, dentro da pessoa, essas complexidades do autismo, né? O mais interessante nisso é que não são eles que têm que se adaptar a gente, né? E vai chegar uma hora que a gente vai ter que se adaptar de verdade e não vai ter por onde fugir, né? Gente, eu vou para o intervalo comercial novamente, mas eu já volto com esse assunto aqui super importante. Depósito do Porcelanato. Aqui você encontra uma grande variedade de porcelanatos, pisos e revestimentos com diversos estilos e estampas. Tudo à pronta entrega. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Entregamos em toda a região dos lagos. Venha nos visitar. Araruama, Rodovia Amaral Peixoto, 91.361 Barbudo. Bacaxá, Rodovia Amaral Peixoto, 1000. Depósito do Porcelanato. Aqui você encontra o revestimento perfeito para sua casa. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make ou Faça Você Mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir.
Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Voltamos ao vivo aqui na TV Jovem, na Jovem TV. Ó, levei um soco ali, hein, gente. Deixa eu falar com vocês. Raquel, a respeito do colar, tem um colar que ele é um colarzinho com girassol. Por que escolhido o girassol e o que aquele colar simboliza? Então, o colar de girassol, ele foi uma iniciativa do aeroporto, acho que de Londres, se eu não me engano, acho que é isso. É Londres, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com os States. E ele foi por uma observação dos funcionários do aeroporto, né, para conseguir identificar transtornos ocultos. Então, todas as pessoas que, como você falou, não têm ali sinalizado no rosto dela que ela tem alguma deficiência ou no corpo físico, né, precisava de uma observação, de uma sinalização para que ela pudesse ter um atendimento diferenciado. Nossa, mas para que isso, né? Porque muitas vezes a família está numa fila enorme no aeroporto, numa rodoviária, em qualquer outro lugar, e aí ela encontra dificuldade de conseguir o acesso com mais facilidade, que isso seria a questão da lei da prioridade, que o autista tem, né? A lei da prioridade e outros transtornos também. E aí conseguisse dar esse atendimento diferenciado. Então, hoje a gente usa esse cordão quando a gente vai a esses lugares. E a questão do girassol é porque o girassol ele tem um símbolo, né? Que é você fazer como se fosse uma empatia, né? Alguma coisa que fala relacionada à questão atrás da luz, né? No caso, atrás do sol. Depois vocês pesquisem aí, eu não lembro ao certo assim, o que está escrito, mas pesquisem sobre o significado do girassol. Né? E eu acredito, então, que isso foi colocado como uma forma de essa luz, essa empatia que você precisa ter com o outro, né? Independente do diagnóstico dele, do transtorno dele. Ó, a Bruna, ela está perguntando aqui, ó, o que pode desencadear uma crise em um autista e como ajudar a criança a se acalmar? Então, a crise, muitas vezes, ela pode ser sensorial. Se a criança não for verbal, ela não vai conseguir falar o que ela está sentindo, pode ser, de repente, um sonho, pode ser, de repente, alguma coisa que está incomodando. Eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu uma vez com meu filho pequeno, que foi absurda. A fralda cheia de xixi. Ele acordou com a fralda muito cheia de xixi, que na madrugada ele fez muito xixi, porque ele está com 3 aninhos ainda e ele ainda mama, né? E aí ele tinha feito muito xixi, e aí aquele fechinho, aquele negocinho que fecha a fralda, como a fralda ficou muito estufada, começou, tipo, a arranhar ele aqui. Quando eu tirei a fralda, ele estava com aquela marca. E eu, tipo assim, aparentemente não tinha nada que pudesse criar nele um momento daquele de conflito. E ele acordou muito nervoso e nada conseguia fazer ele parar de chorar, porque aquilo ali estava incomodando, né? Obviamente que eu vi que era xixi, né? E limpei e tal, tirei, mas não tinha percebido a marca. E aí depois eu fui entender. Então, assim, eu estou dando um exemplo que pode ser, às vezes, esse negocinho da roupa, a etiqueta da roupa, porque às vezes está ali incomodando e pode gerar uma crise, né? Às vezes um sonho, até porque se for uma criança, ela não vai saber explicar o sonho que ela teve, ou alguma alteração mesmo que possa ter de humor dela de um dia para o outro, alguma frustração.
dormiu, de repente, porque não quis, porque não conseguiu alguma coisa que gostaria, e dormiu com aquela frustração, não sabe se comunicar, e aí, no outro dia, ela acorda com aquela sensação de que ela foi frustrada porque ela não conseguiu realizar aquela vontade, né? E ela, por falta de comunicação, ela reage através de comportamentos. Eu vou dar um exemplo que o meu filho mais velho, de 12 anos, o Pietro, ele não teve, na idade menor, tantas alterações assim. E o meu, de 3 anos, que está fechando o diagnóstico agora, ele é bem diferente. Então, assim, ele me bate, ele me enfrenta, ele sobe mesmo em cima de mim para me pegar mesmo com vontade, se ele estiver frustrado com qualquer situação. E aí existem várias formas que a gente pode criar para intervir esse comportamento, né? Então, a gente pode conter, que é você abraçar, você fazer um carinho, você fazer um aconchego, procurar algum ponto do rosto, na orelhinha mais sensível, na nuca, na cabeça, né? Que você possa criar esse momento de conforto para que ele possa se regular, porque é um momento de desregular, né? Quando eles ficam em crise. E a palavrinha não, que a gente sempre usa, a gente tem que modificar ela, né? Mas eu não vou dizer não para ele, vai, mas de outra forma. Em vez de você dizer não pode bater, você pega a mãozinha e fala, a mãozinha é para fazer carinho, bater é feio. Você desvia o foco daquela tensão de crise para um momento mais confortável e sinalizando já que a mãozinha não foi feita para bater, foi feita para quê? Para fazer carinho, né? E aí você tenta desviar o foco para outra coisa. Pega uma água para a mamãe. Ih, filho, caiu aqui, pega aqui para a mamãe. Ih, não tem aquele bichinho que você gosta muito? Você desvia aquele momento de crise, que a gente chama de desviar o foco, para aquela criança poder se regular. E se isso acontecer de forma natural, pode repetir quantas vezes forem necessárias, porque eles aprendem por repetição. 1 hora, isso vai um pouco, vai amenizar mais um pouco, e quando a pessoa perceber, pode cessar. Casos mais graves, de crises mais sérias, realmente precisa de outras intervenções, né? A gente está falando de uma questão mais diária, né? Porque existem crises que elas se prolongam muito, e aí interfere mais a questão de medicação, intervenção terapêutica mesmo, né? Mas, naturalmente, os primeiros passos são esses, né? Ótimo, gente, maravilhoso. Você retira a negativa dele e ele não consegue nem... É como se fosse para o pessoal entender, é quando você fala não para a criança e dependendo da crise dela, ela está em um momento em desobediência, que ela quer a desobediência, porque ela está no momento de crise. Então, o não vai incentivá-la a desobedecer, porque... Tipo um desafio, é um né? desafio, exatamente. Então, quando você muda a sua oratória, né, você muda a sua prática, a maneira que você fala, você desvia a atenção dela e, inclusive quebra a criança. Isso vale até para crianças, né, que a gente fala que é normal, né? Os ditos neurotípicos. Eu acho né? legal a gente acrescentar em tudo isso que a Raquel falou, a questão do tom de voz. Quando a gente tem um autista, o ideal é que a gente consiga manter o tom de voz o mais suave possível, porque a maioria deles tem muita sensibilidade auditiva. Então, a própria crise já incomoda a audição deles. Então, se a gente, pelo nervosismo, às vezes a gente está na rua, numa fila de um mercado, e a gente fica nervoso, porque todo mundo começa a olhar e começa... Se você tiver uma reação muito, né, exacerbada com aquela criança, ele vai ficar ainda mais nervoso. Então, que a gente respire fundo, conte até 10 e tente manter a calma e trocar o foco sempre de forma suave com eles, para que eles consigam também se restabelecer e vir para esse mesmo nível de suavidade que a gente está querendo. Perfeita colocação, Amanda. Eu vou aproveitar, então, que a Amanda pegou ali, gente. Eu me preocupo com essa parte da autoestima da mãe. Porque, né, a gente está falando aqui e realmente a gente fica... a notícia acaba... O que eu vou fazer da vida? E acaba... A Raquel pontuou ali, mexe no relacionamento, mexe na família. Lá na associação, as mães... elas têm algum apoio nessa relação, nessa parte de autoestima, de conhecimento, de apoio? O que a gente pode falar? O meu trabalho é diretamente voltado para isso, né? Quando eu fui convidada para fazer parte da associação, eu não tenho nenhum parente, eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém próximo a mim dentro do espectro, mas desde a faculdade eu sempre fui apaixonada por isso. Acho que Deus botou um chamado em mim mesmo. E eu sou louca, eu sempre gostei de estudar, de saber sobre. Então, Raquel falou, a gente está precisando de alguém para atender os pais, você topa? Eu falei, topo, vamos.
E aí eu fui surpreendida em que somente as mães me vieram procurar, né? Sim, até hoje eu tive 7 pacientes lá, 5, 6 pacientes, eu acho, e todas foram as mulheres. Né? E o mais legal é que todas elas têm a mesma queixa, a autoestima. A gente chega na primeira sessão, o que eu posso te ajudar? Porque parte sempre do diagnóstico. Porque desde que o meu filho foi diagnosticado, eu não me sinto bem, meu casamento está ruim, algumas foram, infelizmente, perderam um companheiro porque não conseguiram dar conta do processo. É muito difícil, né? Raquel, melhor do que ninguém sabe disso. E você ter um companheiro para fazer parte, né? E essa rede de apoio, ela é fundamental. Então, Raquel falou assim, eu queria que você tivesse um olhar para a mulher como mulher, não como mãe de um autista. E essa é a grande sacada, né? Elas chegam sempre querendo... Claro, a gente sabe que tem inúmeros problemas em torno do autismo, desse processo todo de você lidar com o diagnóstico, de você aceitar, passar do processo de luto e tudo mais, mas elas são mulheres que têm questões próprias, não só de autoestima, mas de vida mesmo. Né? Algumas apresentam questões de ansiedade, algumas têm outras questões pessoais de família e tudo mais. Isso acaba de segundo plano, né? Porque o autismo toma parte da vida dessa mulher de uma forma que ela se anula. Porque a gente, quando vira mãe, já fica... A gente já se por anula. conta própria, a gente já se deixa em segundo plano. E quando vem um diagnóstico junto, parece que isso vai ficando cada vez mais deixado de lado. E eu sempre trago isso para elas. Eu exijo que elas tenham uma vez na semana um tempo para elas. Nem que seja assim, meia horinha com creme que comprou na farmácia, sozinha, se tranca no banheiro, fica lá meditando, sentando no chão, porque eu acho essencial para elas isso. Elas precisam dessa meia horinha na semana para respirar e olhar para elas como mulher novamente. E como que a família e os amigos podem ajudar essa mãe? Até para esse momento aí mesmo de autoestima, de descanso. A rede de apoio é tudo. Né? A Raquel trouxe o exemplo das sobrinhas dela, e as crianças ficam assim... É surreal como eles ficam super bem com ela. A gente vê lá, quando a gente chega, né? Eles são os amores, uma graça. E sem rede de apoio, a mulher, infelizmente, não consegue. Né? A gente tem alguns casos em que, no dia do atendimento, as crianças têm que ir junto, porque não tem com quem deixar. E a gente sabe que não pode deixar sozinho em casa. Né? Então, a gente tem que manejar isso, trabalhar com eles lá para que essa criança consiga ficar ali e ela consiga ter a sessão dela. Porque quando a criança está junto, a gente tem uma limitação, nem tudo pode ser tratado na frente daquela criança. Então, a gente tem que manejar, tem que cuidar disso, mas a gente sempre pede para que arrume alguém para ficar com aquela criança, até para ela ter essa independência. Né? A maioria das minhas tem alguém de confiança para deixar. E aí eu falo, mas é porque está muito agitada, aí não vai saber lidar. Sabe? É uma questão de ter paciência. Da própria mãe também se permitir que essa criança tenha esse momento. A perder o medo de deixar a criança com o parente, porque muitas a criança é têm autista, medo. né? Exatamente. Algumas não têm, algumas eu noto que não é nem medo, é constrangimento. Porque eu sou voluntária lá e teve uma situação que a gente estava fotografando e uma criança entrou em crise e a gente é super de boa, pra gente nem estar em crise, a verdade é essa, mas a mãezinha ficou constrangida. Aí pediu desculpa e falou, desculpa. Eu falei, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, a gente vai pegar outra criança e fazer com outra criança. Porque a nossa atitude também, eu acho, eu sou voluntária lá e eu sou igualzinha a você, eu não tenho parente nenhum autista, e eu comecei na faculdade com um autista, porque eu fui monitora dele, porque a faculdade não queria incluí-lo, e aí eu adoro uma briga, não sei porquê, nasci toda trabalhada na briga, e briguei com a faculdade para que ele pudesse ter uma monitora. Eu briguei para que eu pudesse ser a monitora dele, fazer as provas dele, porque ele era extremamente inteligente, mas ele era da matemática. Então, ele não fazia nada didático, nada que tivesse que escrever, porém, ele verbalizava e dava as respostas certas, mas não escrevia. E aí, enfim, aí comecei, aí a partir de lá, né, eu tenho uma amiga que tem um filho autista que é um amor, e aí eu conheci a Raquel, enfim. Mas, assim, a gente vai se sensibilizando e a família, elas chamaram muita atenção a respeito de você, família, você, amiga, você, esposo. Os homens têm um pouco mais de resistência, não é, Raquel? Mas você, esposa, é extremamente importante. Pô, se eu, gente, como mãe, não tenho filho autista, preciso de um tempo? Imagina uma mãe que tem que levar o filho para terapia, que tem que se preocupar, né, em N coisas com a criança, porque alguns, a Raquel explicou que vem com comorbidade, vem com TDAH, então a criança não para, né?
E também parar de achar que o outro vai julgar, o que o outro vai dizer. O problema é do outro, a gente está nem aí para o outro, entendeu, gente? E as pessoas cada vez mais vão conhecer, né, esse tema, que é importantíssimo. Infelizmente, o programa está acabando, eu vou deixar as meninas mandarem beijo para todo mundo lá. Né? Pode se despedir, pode mandar beijo para todo mundo, porque só faltam 2 minutos e Zaca já gritou ali, ó. Jaque, eu queria muito agradecer, né, mais uma vez. E hoje, quando a gente falou um pouquinho que ia trazer essa mensagem aqui, a gente falou para as mães que a gente estaria falando delas, né? Porque, naturalmente, a gente sempre fala muito deles, né? E esse finalzinho foi realmente assim, fechou com chave de ouro, por quê? Esse momento em que eu estou aqui, tem alguém lá com os 2. Nesse momento, é o meu esposo, que hoje teve a oportunidade de poder me dar essa rede de apoio. Mas, naturalmente, não é. Né? Geralmente, quem faz isso são as minhas lindas, que eu preciso mandar um beijo e agradecer sempre, que são as minhas sobrinhas, e o meu paizão, que com certeza não está assistindo, porque ele não é de internet, mas também é o meu parceiro, que pode me dar esse apoio. E, às vezes, a gente escuta muito assim, mas ela vive com um sorriso no rosto. Acha que eu não tenho as minhas dificuldades. Foi uma luta para eu estar aqui, porque eu tive que sair escondida, com a sandália na mão, correndo para abrir a porta sem ele ouvir, porque Pietro é desses. Ouviu o barulho da chave, ele quer rua, né? A Amanda sabe muito bem. Então, essa rede de apoio é essencial. Então, a família, por favor, tenha esse olhar, né, porque é necessário para que a gente possa ter os nossos momentos, o nosso eu, né, e esquecer um pouquinho eles e olhar para a gente. Então, para isso, a gente precisa da rede de apoio, porque sem rede de apoio a gente não vai conseguir. Ó, gente, e aqui a gente apoia, tá? Porque o meu programa é na sexta-feira e a gente mudou tudo para que a Raquel viesse, tá? A gente ficou combinando que dia você pode, que dia você não pode, para trazê-la. E olha que coisa legal. A Bruna, que é fotógrafa, todo mundo sabe, trabalha comigo e eu amo. Ela acabou de dar um ensaio fotográfico para Mães Coragem sortear lá, Olha, que né, para legal. uma mãezinha lá de autista. Cara, a Bruna é sensacional. A Bruna faz parte da rede de apoio, já tá aqui do meu lado. Fala logo que ela tá aqui comigo. 1 minuto que você tem para se despedir, Flor, 1 minuto. Eu agradeço o convite da Raquel, o seu também para estar aqui. Um beijo para as minhas pacientes lindas. A Fabiana, que mandou um beijo aí, minha paciente também lá. Elas são uns amores, eu fico muito feliz de poder ajudar elas nessa trajetória delas aí. Eu quero mandar um beijo também para todos os meus alunos autistas. Quero mandar um beijo para a Isa. Se eu não mandar um beijo para a Isa, ela para de falar comigo. E para o Heitor, que é meu filho, com a Isa, né, que é o meu aluno que se tornou meu filho. Beijo para todo mundo. Para as minhas irmãs queridas, Karine, Aline e Cris, que estão aqui, ó, assistindo o meu programa e participando. Gente, beijo, muito obrigada pela audiência. Deu certo. Depósito do Porcelanato. Aqui você encontra uma grande variedade de porcelanatos, pisos e revestimentos com diversos estilos e estampas. Tudo à pronta entrega. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Entregamos em toda a região dos lagos. Venha nos visitar. Araruama, Rodovia Amaral Peixoto, 91.361 Barbudo. Bacaxá, Rodovia Amaral Peixoto, 1000. Depósito do Porcelanato. Aqui você encontra o revestimento perfeito para a sua casa. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724.